Oi, gente, tudo bom? Começando mais um Dr. Nordman Convida. E o podcast de hoje a gente tem como convidada a doutora Natália Moreira, cardiopediatra, a especialidade da pediatria que cuida dos transtornos, das patologias cardíacas na infância, desde a barriga da mãe, na verdade. A gente vai falar aqui já, barriga da mãe, criança, adolescência, até o adulto que uma patologia congênita, enfim. Natália, obrigado pelo convite. Obrigada a você, então, por ter vindo. A gente sabe da dificuldade, mas tenho certeza que vai ser bem proveitoso. E eu queria que tu se apresentasse, falasse um pouco da tua formação, o que tem que fazer para ser cardiopediatra, essa especialidade tão... Não é fácil achar um especialista, né? Assim, um subespecialista nessa área. E eu queria que tu falasse que com certeza tem estudantes aí que também têm interesse nessa especialidade, podem vir a ter interesse depois da nossa conversa também. E aí, o que tem que fazer para ser cardiopediatra? Qual foi o teu caminho? O que foi que você seguiu para chegar até aqui e ser a referência na nossa região? Certo. Então, eu sou formada em medicina pela Universidade Federal do Maranhão. Após eu me formar, eu fui fazer residência de pediatria inicialmente, então eu fiz 2 anos de pediatria na Santa Casa de São Paulo. Depois que eu fiz os 2 anos da pediatria, eu fui fazer mais 2 anos de cardiologia pediátrica. Peraí, devagar pra me entender. 2 anos de pediatria. Aí eu fiz mais 2 anos de cardiologia pediátrica. Cardiologia pediátrica. Que aí eu fiz lá no Instituto do Coração, no INCOR, né, que é da USP. Legal. Depois eu fiz mais 2 anos de ecocardiografia. Estudou pouco, hein? Eu fiz ecocardiografia. Então já deu 6 anos aí, além dos 6 anos da faculdade. Tá vendo aí, né, gente? Aí eu fiz mais 2 anos de ecocardiografia pediátrica e fetal. E aí depois de tudo isso, ainda fiquei mais 1 ano em São Paulo. E aí eu voltei para São Luís. Em 2013. Ficou 1 ano, mas não estudando, trabalhando. Trabalhando, né? Isso. E aí, depois que eu estava aqui em São Luís, eu ainda fiz mais um ano de fiz uma nova pós-graduação só em ecofetal. Lá em São Paulo também. Um adicional além dos 2 anos. Dos 2 anos, exatamente. Então, é um caminho bem longo. Né? E o ecofetal, o que você falou, fez a residência toda, né? E ainda fez o adicional de eco 2 anos, fez mais uma pós de eco. Então, assim, o ecofetal, o ecocardiograma fetal, ele tem uma importância bem grande, né? Isso. E a gente vê a formação que se demora para aprender a fazer esse exame. Então, vamos começar falando dele. Ecocardiograma fetal. É um exame... Se eu estiver falando besteira aqui, tu me corrige. Ecocardiograma fetal é um exame para avaliar o coração do feto, isso, né? Então, exatamente. Um exame de imagem. Isso. Como é que se faz esse exame? Qual a importância? Qual a indicação? Faz para todo mundo? Quem quer fazer, faz? Ou tem que ter indicação? Como é que funciona? Tem então, no público, no privado? O ecocardiograma fetal, como tu falaste, ele é um exame específico do coração do feto. O ideal é que esse exame seja realizado pelo profissional, que é o cardiologista pediátrico. Por quê? Porque a gente tem um conhecimento da anatomia do órgão e da patologia que eventualmente você possa encontrar. Qual é a importância desse exame? A importância desse exame é eu antecipar um diagnóstico, né, e dar a possibilidade para aquela mãe ou para aquela família de eu fazer uma programação de parto. Hoje em dia já é possível fazer algumas intervenções intraútero, mas a grande maioria das doenças cardíacas a gente só vai tratar no pós-nascimento. Então, eu fazendo esse diagnóstico antes, eu consigo dizer para aquela mãe qual é o caminho, vamos dizer assim, que ela vai trilhar. E dependendo da gravidade da doença, evitar até um óbito, né? Isso, e eu posso encaminhá-la para um centro maior, por exemplo. Então, se eu sei que é uma cardiopatia muito grave, que eu sei que não trata aqui, por exemplo, eu vou encaminhá-la para um centro que eu sei que ela vai ter um tratamento melhor, né? Entendi. Então, a importância do exame é nisso. Quais são as indicações? Então, tem alguns autores, né, que falam que, na verdade, a indicação de eco-fetal seria a gravidez, né? Mas, assim, é meio que impossível você conseguir abarcar todas as gestantes, porque a gente não tem profissional para fazer isso, né? Então, criou-se algumas indicações, vamos dizer, clássicas, né? O aparelho não é tão custoso assim, né? É um aparelho de ultrassom normal, né? A gente tem um software
específico para coração, mas que hoje com os aparelhos mais modernos, praticamente todos têm. Na minha cabeça, assim, não deve ser tão simples, porque, tipo assim, você vai estar com o transdutor na barriga da mãe. Isso. Só que da barriga pra mãe pro coração do bebê tem uma distância ali. Então aí eu tenho que atravessar o líquido, a placenta, o tórax difícil. do bebê, né? É difícil, é um exame que eu dependo da posição fetal, né? Pra eu ter imagens boas. Se depende da posição, não pode fazer a qualquer momento. Não, o ideal é que a gente faça entre 24 a 28 semanas de idade gestacional, né? Algumas patologias ou algumas mães vão ter indicação de fazer esse eco mais precocemente, a partir de 18 semanas. Quem são essas mães? Aquelas que o primeiro morfológico teve alguma alteração ou que no primeiro morfológico foi diagnosticado já uma síndrome ou aumento de insuficiência nucal ou alguma outra alteração. Aí a gente faz um primeiro exame, normalmente com 18, 19 semanas, para eu fazer uma triagem inicial, e aí eu repito esse exame mais para frente, em torno de 24 a 26 semanas. E sem ser essas indicações, que deu alguma coisa alterada no morfológico, tem mais outras indicações que se faz nesse período? Sim, então quais são as outras, vamos dizer, indicações clássicas? Mães diabéticas, né? Mães que tiveram algum outro filho cardiopata, as mães que são cardiopatas têm indicação, mães que têm doenças autoimunes como lúpus, artrite, também tem. Uso de medicação. Algumas medicações sim, é indicação. Gemelaridade, a gente costuma pedir. História de doença genética na família. Sim, história de doença genética. Se eu tiver alguma outra malformação naquele feto, ele tem indicação de fazer um exame mais detalhado do coração fetal. Idade materna acima de 35 anos também é uma indicação, né? Porque está mais associado a síndromes genéticas também, né? Então, existem essas indicações meio que clássicas, né? Mas a gente sabe que 90% das crianças que têm cardiopatia congênita, a mãe não tem nenhum fator de risco. Então, se eu só fizer o eco fetal das pacientes que têm indicação, eu vou deixar passar muita cardiopatia, né? Então, realmente o ideal é que você tenha, ou você peça para todo mundo, que a gente sabe que é meio inviável, especialmente no serviço público, né? Ou que você tenha uma excelente triagem no primeiro e no segundo morfológico. Então, eu tenho que ter bons profissionais fazendo ultrassonografia, as ultrassonografias morfológicas, para que eles consigam triar aquele coração e dizer assim, esse coração está alterado e eu vou encaminhar para o cardiologista. Pois é, o ultrassom, para tudo, na verdade, para ultrassom de qualquer região, ele é um examinador dependente, né? Então ele depende de quem está fazendo. De quem está fazendo, exatamente. Ainda mais um ultrassom como esse, você me falou, né? Foi 3 anos de formação para... É bem específico, então não adianta só fazer o exame, né? Tem que estar com o profissional preparado e capacitado para estar fazendo. Mas eu fiquei na dúvida agora, assim, pela dificuldade, a posição que o bebê tá na barriga da mãe não pode atrapalhar? Tipo assim, se for numa posição pélvica, numa posição, aí você suspende o dia e marca para outro dia. Às vezes a gente faz algumas manobras, a gente tenta mexer o bebê, às vezes a gente dá um chocolate pra mãe. Qual é a posição que a mãe tem que ficar? A mãe é uma posição normal, como se fosse um ultrassom normal. Agora, pra gente que está examinando o bebê através da barriga, o ideal é que ele esteja como se ele estivesse de barriga pra cima, pra mim, né? Então, para eu poder, o feixe do meu ultrassom bater diretamente no tórax dele, sem que eu atravesse a coluna, porque se ele tiver, vamos dizer, de bruço, para mim é muito mais difícil o feixe do ultrassom atravessar a coluna dele para bater no tórax e eu enxergar o coração, né? Então, é muito por isso que a idade ideal é entre 24 e 26, até 28, por quê? Porque é quando a coluna ainda não está muito calcificada, então a gente enxerga melhor. Né? Assim, não existe contraindicação de fazer em outros períodos, acima de 30 semanas, 33. Mas para quem está fazendo o exame, vai ser mais difícil você visualizar o coração. Né? Mas entre não fazer e fazer numa idade gestacional mais avançada, é melhor que faça, né? Se tiver alguma suspeita de alguma doença grave. Cardiopatias congênitas, doenças congênitas que são... ainda na barriga da mãe. Então o ecocardiograma fetal vai fazer esse diagnóstico, né?
Por que é importante isso? Ultrassom na barriga da mãe para ver. Por que a importância? Tem um dado aqui, a Natália pode até falar melhor, que eu peguei. Cardiopatia congênita, 8 em cada 1000 nascidos vivos. Então, e são as alterações congênitas mais comuns. Isso. Olha a importância, então, de fazer o diagnóstico precoce, né? Uhum. Porque vai existir patologia de todo tipo, grave, mais leve e tal. Então... E assim, o que a gente percebe, por exemplo, para fazer um número mais, vamos dizer, mais simples, é 1 a cada 100 nascidos vivos. Então, é um número grande, né? Sim. E as cardiopatias congênitas graves, elas são as cardiopatias que mais matam, as cardiopatias não, são as anomalias que mais matam no período neonatal. Então, assim, você fazer o diagnóstico ou não, você está definindo se aquele bebê pode vir a evoluir a óbito ou não. Tem então, alguma... Pode terminar de falar. Então, eu acho que é muito importante isso, porque eu tô definindo um prognóstico, né, para aquele bebê. Onde é que ele vai nascer, se ele vai ter condição de nascer num local onde não tenha o suporte. Então, essa é a importância do exame, né? E assim, como tu falaste, o ultrassom, ele é um exame muito operador dependente, praticamente totalmente, né? Operador dependente. Então, nem sempre a família vai ter feito um bom ultrassom morfológico. O que a gente está querendo falar operador dependente? Essa linguagem mais médica. Depende de quem está fazendo, gente. Então, eu posso fazer o ecocardiograma, ela pode fazer, só que eu posso ver o exame normal e ela pode achar alteração. Então, claro que quanto mais experiência, né, mais conhecimento, com certeza vai fazer o exame com mais efetividade. Isso. Pode falar. Não, Tem uma coisa que eu fiquei na dúvida. Existe alguma doença que se detecta na barriga da mãe e se tem que fazer alguma coisa ainda na barriga da mãe para poder salvar? A gente, hoje em dia, como eu te falei, a gente tem essa possibilidade de fazer tratamentos intervencionistas intraútero, né? Então, daí a importância também do diagnóstico precoce, né? Quanto mais cedo eu descubro que aquele bebê Porque assim, eu vou tentar fazer mais... o primeiro morfológico que a gente faz na gravidez, né? É aquele que mede o osso nasal, que mede a translucência bucal. A gente tem alguns parâmetros que são marcadores de cromossomopatias, né? Que é o mais... que seria a síndrome de Down, a síndrome de Patau, a síndrome de Edwards. E a gente tem marcadores específicos para cardiopatia. Então, por exemplo, se eu tenho uma mãe que fez um primeiro morfológico, em que eu vi que a TN dela é alterada, essa mãe, ela é triada para cromossomopatias, mas ela é triada também para cardiopatias congênitas. Então, eu posso ter uma mãe que o feto dela tem cardiopatia congênita e eu ter só uma alteração de TN no primeiro morfológico. Então, se eu tenho qualquer alteração no primeiro morfológico, eu encaminho essa mãe. Por isso, a importância de fazer precoce. Então, por exemplo, se eu pego com 18, 19 semanas e eu vejo que essa mãe tem esse feto tem uma estenose aórtica crítica. Então, a válvula aórtica, que é a válvula que leva sangue para o corpo inteiro, né? É como se fosse a porta de abertura de sangue para o corpo. É muito pequena, é muito estreita. Aquilo vai determinar se aquele coração vai crescer, se aquele coração não vai, se aquele ventrículo vai ser um ventrículo bom ou não. Então, eu posso fazer como se fosse um cateterismo intraútero e hoje eles conseguem abrir essa válvula dentro do útero da mãe. Então, eu faço uma valvoplastia, eu abro aquela válvula e aí com isso eu faço com que aquele vaso desenvolva e aquele ventrículo desenvolve. Então, eu mudo o prognóstico daquela criança. Então, hoje a gente consegue fazer algumas, principalmente as valvoplastias. Então, eu consigo abrir as válvulas que são muito pequenas para que eu dê a possibilidade daquele feto desenvolver aquela cavidade, né? Que é aquele ventrículo. Né? Então, hoje a gente já consegue fazer isso. Mas a grande maioria das cardiopatias, a gente não vai conseguir tratar no intraútero. A gente só vai conseguir tratar fora do útero. Sim. Então, ecocardiograma fetal é um exame importantíssimo que dita prognóstico, né? Isso. Como você falou. Já que você falou um pouco da válvula, vamos falar um pouco
rapidamente da anatomia do coração. Porque o coração do feto na barriga da mãe é diferente do coração depois que ele nasce. Muda ali. E entendendo essa anatomia, a gente não vai falar das doenças aqui, porque é bem complexo, mas a gente consegue entender o que pode acontecer de má formação, de alteração congênita, né? Então explica pro pessoal a diferença do coração do feto, o que tem ali, para a diferença do coração do adulto, né? Do coração, o que acontece quando ele nasce. Isso. Então, assim, o nosso coração, ele é formado nas primeiras 8 semanas de gravidez. Então, a grande maioria das mulheres, quando descobrem que estão grávidas, o coração do bebê já foi formado, né? Então, nessa formação, a gente pode ter alguma alteração na anatomia. Qual é a grande diferença da anatomia? É muito mais a fisiologia do que a anatomia do intraútero. É porque no intraútero quem oxigena é a placenta, né? Então não é o pulmão. Então o pulmão do feto é como se ele tivesse todo fechadinho, né? E aí o sangue oxigenado, ele vem todo da placenta da mãe. E esse sangue que vem pela placenta da mãe, ele vem pelo lado direito do coração, né? Então ele entra pelo lado direito e aí ele vai ter que passar para o lado esquerdo do coração do feto para poder ir para o corpinho dele, né? Então a gente tem que ter comunicações dentro do coração do feto, como se fossem passagens ou buracos, né? Para comunicar esse lado direito com o lado esquerdo. Sem passar pelo pulmão. Sem passar pelo pulmão, né? Porque não é o pulmão que está oxigenando. Então, isso é a principal diferença. Então, por isso, a grande maioria das doenças cardíacas graves não descompensam dentro da barriga. Então, o bebê ele vai se desenvolver normal, ele vai crescer normal, ele vai nascer num peso adequado. Por quê? Porque a placenta está fazendo o papel dela, né? Na grande maioria das vezes. A não ser que a mãe tenha alguma insuficiência placentária, alguma coisa. Depois que esse bebê nasce, que eu tiro a placenta, que o pulmão que vai ter que fazer, né, o papel de oxigenador, aí é que eu vou ter provavelmente a consequência, né? Os sintomas daquela cardiopatia. Então, por isso, a maioria dos bebês com doenças graves vão descompensar nas primeiras horas ou dias de vida, né? Porque foi na hora que eu tirei a placenta, o pulmão vai ter que oxigenar, essas comunicações que eu tinha dentro da barriga, elas vão começar a fechar, porque é o fisiológico, é ir fechando, e aí nisso eles podem descompensar. Então é isso essas comunicações, elas podem não fechar também, né? Podem. Em algumas doenças eu vou precisar que elas não fechem, para eu manter o bebê vivo, né? Então daí a programação do parto. Então, por exemplo, se eu sei que aquela criança tem uma doença grave, que ela vai precisar que aquelas comunicações permaneçam abertas, eu vou colocar ela dentro de uma UTI, eu vou fazer ela usar uma medicação que vai manter aquelas comunicações abertas. Vai substituir a placenta. Isso, eu vou mantê-la viva até eu conseguir operá-la ou fazer qualquer procedimento. Então, se eu não sei isso, a criança vai nascer, essas comunicações vão começar a fechar, porque é o fisiológico, e a criança vai descompensar, né? Então, aí a gente não... Aí esse tempo que eu perco, às vezes é o tempo entre a vida e a morte, né? Daquele bebê. Excelente. Quando a gente entende a anatomia, né? Fica fácil entender isso. Excelente explicação. O pulmão fechado, nasceu, as comunicações, é isso. Já... Vamos agora, tava na barriga da mãe, nasceu. Vamos falar de quais são os sinais clínicos, sintomas que podem... O paciente nem fez eco, não fez eco, recém-nascido, não fez morfológico, não fez eco, recém-nascido. Como é que a gente suspeita que ele tem alguma cardiopatia congênita? O que pode acontecer ali no recém-nascido que não vai dizer nada que está sentindo, né? Não vai dizer que está sentindo falta de ar, não vai dizer o que a gente pode notar clinicamente de alteração para suspeitar de cardiopatia congênita. Então, assim, a gente vai ter, existem, vamos dizer, 2 grandes grupos de doenças em que
eu vou ter doenças graves em que o bebê vai descompensar logo no início, e eu vou ter outras cardiopatologias que ele não descompense logo nas primeiras semanas de vida. Então, as cardiopatias graves, que são aquelas em que o bebê depende dessas comunicações, vamos dizer, para viver, normalmente o bebê ou ele vai ficar muito cianótico, ou ele vai ficar muito roxo, sem conseguir respirar, né? Ou ele vai ter o que a gente chama de baixo débito. Então, vai ser aquela criança que vai ficar pálida, sem pulso, não vai conseguir mamar nas primeiras horas de vida, mas o principal... Baixo débito é que o coração não tá jogando sangue pro corpo. Isso, ele não tá dando conta de mandar o sangue pro corpo, né? Então, a gente tem essas duas apresentações clássicas do recém-nascido. Então, ou ele fica muito cianótico, aquela criança que nasceu com 3, 4 horas de vida, o pediatra nota que ele começou a ficar muito roxo, né? E aí tá no alojamento conjunto, alguém chama e diz, esse bebê tá muito roxo, tá muito cianótico e tal. Aí corre pra UTI com ele pra fazer, então a maioria das vezes vai ser assim. Ou é essa criança que teve esse baixo débito. Então o coração não tá dando conta de mandar sangue pra frente, e aí uma criança vai ficar pálida, gemente, com dificuldade pra mamar, respirando muito rápido. Isso é nos casos graves, Graves, né? E casos mais leves. A maioria das vezes nos casos leves. Então, a criança não vai ter cianose, não vai ter baixo débito, uma criança que vai conseguir mamar, passou aquelas horas iniciais, tudo ok. A principal apresentação é sopro. Então, vai ser aquela que o pediatra provavelmente vai examinar o bebê lá no alojamento conjunto e ele vai ouvir um soprinho e vai dizer, não, essa criança precisa ser avaliada pelo cardiopediatra. Ou... que aí eu acho que a gente também tem que falar, ou ele tem um teste do coraçãozinho alterado, né, então... E uma coisa, não sei se também leva em consideração, mas tem, por exemplo, o que eu acho muito na pediatria, recém-nascido, né, independente da doença, quando tá muito irritado, muito choroso, muito gemente, a gemência suspeita de alguma coisa também, né? A gemência é vamos dizer assim, um dado clínico muito forte no recém-nascido, né? Aquele bebê que geme o tempo todo, que você vê que não tá bem, né? Esse eu já sei que vai ser uma criança provavelmente que tem algum problema grave, né? Que vai descompensar logo nos primeiros dias. Os outros podem ser aqueles em que o pediatra já vai ouvir um sopro. Às vezes ele não ouve nem na primeira semana, só ouve lá no consultório quando vai mais pra frente, né? E recém-nascido, né? E a criança um pouco mais velha. Isso, então assim, a mais velha, se ela passou despercebido ali, nasceu, passou despercebido, mais velha. Se ela tiver uma doença cardíaca, né? Alguma comunicação, alguma coisa, ou ela vai se apresentar... Ela pode se apresentar com cianose, né? Aquela criança que chora, fica roxa quando chora, perde o fôlego quando chora. Ou ela vai se apresentar de forma que ela não consegue ganhar peso adequadamente. Já peguei uns casos de criança que fica roxa, mas às vezes os pais até acham que é irritabilidade ou ele que tá fazendo. Isso aí existe. Pode ser uma cardiopatia ou pode ser só a perda de fôlego, que a gente chama, né? Isso. Mas é sempre bom investigar, né? Porque eu não sei exatamente o que tá acontecendo. Normalmente, o que eu falo para as mães? O paciente que é cardiopata, ele é roxo o tempo inteiro, vamos dizer assim, ele tem a boquinha roxa o tempo todo, a pontinha dos dedos roxas o tempo todo. Em algumas situações ele fica mais roxo, né? Então, por exemplo, se ele chora, ele vai ficar mais roxo. A criança que só fica roxa quando chora, normalmente ela não tem problema cardíaco, mas é óbvio que a gente precisa avaliar, né? E aquela criança que a mãe refere que não ganha peso, que fica muito... Ou tá perdendo peso. Não acompanha a curva de crescimento para a idade. Aquela criança em que a mãe coloca no peito, ela mama, sei lá, 2, 5 minutinhos, cansa e para. Fica muito suada durante a mamada. Então, isso tudo é indicativo de que aquela criança possa ter uma cardiopatia que está trazendo repercussão para ela. Então... Daí a importância de uma boa puericultura, né? De um bom pediatra, porque o pediatra vai acompanhar esses primeiros meses e ele vai saber dizer, essa criança não tá ganhando peso adequado, essa criança tá muito, a frequência cardíaca dela tá muito alta, ou a frequência respiratória dela tá muito alta, e aí ele encaminha pro especialista, pro cardiologista. O cardiopediatra faz o consultório, né? Mas assim, quando faz o diagnóstico na barriga da mãe,
vocês têm que estar ali também no momento do parto? Não, porque normalmente como acontece? A gente faz o diagnóstico, a gente faz uma orientação para aquela família, né? Tem que estar também alinhado com a equipe ali. Isso. Aqui na nossa cidade, na nossa realidade, o que acontece? Quando eu sei que é um problema grave, normalmente eu vou encaminhar esse paciente para nascer em outro centro, porque eu sei que aqui a gente não vai conseguir dar esse suporte. Isso eu tô falando de um paciente, vamos dizer, privado, né, do meu consultório. Se for um paciente de SUS, eu vou encaminhar para a maternidade de alto risco que a gente tem aqui, né? E aí eu vou dar, vamos dizer assim, eu dou destino para aquela mãe. Aí ela vai, aquele feto tem que nascer num local onde eu tenha a UTI neonatal, o cardiologista pediátrico dentro do hospital, o cirurgião cardíaco pediátrico dentro do hospital, porque aquela criança nasce, ela vai para a UTI, ela é reavaliada, a gente confirma ou não o diagnóstico que eu tinha feito na barriga, e dali eu dou seguimento, né? Então, vai precisar operar nas primeiras semanas? Não vai. Aí depois você pega só depois que ele já tá, que ele sai do hospital. Isso, normalmente aí volta e a gente continua o segmento. Entendi. Falou lá no início a gente tá falando clinicamente da alteração no recém-nascido, e aí citou o teste do coraçãozinho. Tem teste do pezinho, mas tem teste do coraçãozinho também. O que é o teste do coraçãozinho? O que ele investiga? Como é que faz? O teste do coraçãozinho é um teste que hoje em dia ele é incorporado às maternidades, então assim, é lei. Então todo bebê precisa fazer o teste do coraçãozinho antes da alta, né? Nas maternidades de SUS isso já é implementado, assim, já é rotina, exatamente igual tem o teste do olhinho, o teste da linguinha, o teste da orelhinha, tem o teste do coraçãozinho. Então o que esse teste faz? Eu pego um oxímetro, um medidor de oxigenação de sangue, né, normal, que é como se fosse um sensor, e aí eu coloco na mão direita do bebê e no pé do bebê. Então eu vou comparar a minha saturação de oxigênio, então a quantidade de oxigênio que eu tenho na mão do bebê e no pé do bebê. O que esse teste quer me dizer? Se eu tiver uma diferença de saturação entre a mão direita desse bebê e o pé de mais de 3%, aquele teste é considerado positivo. Então eu preciso, aí normalmente a gente aguarda de 12 a 24 horas, a criança é dentro da maternidade, ela não pode receber alta. E eu repito aquele teste. Se aquele teste... É um teste de sensibilidade, isso, né? É de triar. Eu vou triar aquela criança, aí né? Isso vai necessitar de uma investigação. De uma investigação maior. Então, se eu repito o teste continua alterado, eu não posso dar alta para aquela criança sem que ela seja avaliada por um cardiologista pediátrico. Nesse caso tem o parecer, tem o parecer do cardiologista. Tem que estar lá no hospital. Isso, né? E normalmente a gente não dá alta também sem o eco, né? Então eu faço o eco para saber se aquela criança tem ou não tem uma cardiopatia que justifique aquele teste alterado. Então é bem difícil, não é difícil, né? Mas tem o eco, tem o exame clínico, tem o teste do pezinho. Para ele nascer e sair do hospital sem um diagnóstico, tendo doença, é difícil. Deveria. Assim, a gente tenta fazer essa triagem. Para passar despercebido aí, né? O mais importante, que é também aí, Ítalo, é o exame clínico, né? O pediatra que vai examinar aquela criança nas primeiras 24 ou 48 horas de vida. Então, essas 24, 48 horas, elas são cruciais para esses bebês, porque é exatamente o período em que eu estou saindo do ambiente intraútero, vindo para o ambiente extraútero e estou passando por essas transformações, né? Essas comunicações estão fechando, o pulmão está começando a trabalhar. Então, assim, altas precoces não são boas, né? Porque eu posso dar alta para um bebê com 24 horas de vida e ele só vai descompensar no dia seguinte, no outro dia, né? Então, é importante que o bebê fique pelo menos 48 horas no alojamento conjunto. Um mínimo de 48 horas. Isso. Tanto é que o teste do coraçãozinho, ele só pode ser realizado após 24 horas de vida. Eu não posso realizar antes, né? Então, exatamente por isso, para eu tentar triar aqueles bebês. Pegar na transformação. Isso, para eu não dar alta para o bebê com uma doença grave, que ele vai chegar em casa e com 2 dias ele vai voltar no pronto-socorro descompensado, né? Então, o ideal é isso,
né? Mas assim, o que acontece na realidade? A gente tem escassez do profissional. Então, vamos dizer, eu faço esse teste lá no interior, vamos supor. Mas o teste do pezinho, quem faz do coraçãozinho. O teste do coraçãozinho. Você me fala, é o oxímetro? Quem faz a enfermagem. Enfermagem, né? Enfermagem. Só que o que acontece? Depois que eu tenho aquele teste positivo, em tese eu teria que ter o cardiologista pediátrico, né? Entendi. Então esse aqui é a maior dificuldade. Aí corre risco de dar positivo, tem que procurar e dar alta do hospital. Porque não tem um profissional, né? Ou porque eu não tenho o exame, né? Então a nossa dificuldade maior, isso não é só aqui no Maranhão não, isso é no Brasil inteiro, né? Porque o profissional é escasso, o eco é escasso, né? O exame em si é difícil, né? Uma coisa é eu fazer esse exame aqui dentro de São Luís, que é uma capital grande. Outra coisa é um paciente que nasceu lá no interior do Maranhão, né? Então, se aquele teste dele dá alterado, aí normalmente o que eles vão fazer? Eles vão tentar transferir a criança para cá. Então, ou a criança realmente é cardiopata e a gente já vai trazer para cá porque ela tem o problema cardíaco, né? As subespecialidades pediátricas, elas são escassas, né? E tem umas que são mais, a cardiopediatria, por exemplo, também. E essa dificuldade, até para essa nossa região, a teleconsulta, mudando de assunto um pouco, né? Ela ajuda muito. Agora, você tem feito, dá para fazer a teleconsulta porque precisa de um exame clínico, então, né? Ou você faz mais para os pacientes que você já conhece, já acompanha, exato. Porque assim, a primeira consulta... Porque às vezes o paciente desse está no interior, desesperado, procura aí, até te acha, né? Na internet e tal, que é uma consulta, mas tem dificuldade, quer marcar uma teleconsulta. Só que aí você vai... Tem essa... porque assim, fazer... o que acontece é que o paciente cardiopata grave, ele é um paciente muito grave, né? Sim. Então, eu preciso do exame físico, né? Então, pra gente é difícil fazer uma teleconsulta de uma primeira vez, vamos dizer assim. Mas, por exemplo, um paciente que eu já acompanho... Se for uma rotina, né? Isso, eu tenho muito paciente que é cardiopata e mora no interior. Então, às vezes, poderia facilitar nesse sentido, né? Um exame, uma consulta de rotina para ajuste de medicação e tal, isso é mais tranquilo. Agora, a primeira consulta é mais complicado, porque é isso, eu preciso auscultar o bebê, eu preciso fazer medida de saturação, que eu não vou conseguir fazer via teleconsulta. Eu penso que para ti deve ser mais ou menos a mesma coisa. É a mesma coisa, só que eu consigo, assim, eu preciso de testes, né? Isso. E aí eu, às vezes, faço em conjunto com um outro profissional, um fisioterapeuta, uma equipe multidisciplinar. Aí fica mais fácil. E aí a gente pede para ele fazer os testes, as mobilidades, e a gente consegue desenrolar um pouco mais. A gente falou do teste do pezinho, o eco, exames... O eco, exame de imagem, teste do pezinho, enfim. Existe exame laboratorial? Não, para detecção assim, de cardiopatia, não. Porque eu tô falando porque, por exemplo, adulto tem BNP, essas coisas. A gente até usa, né? Mas muito mais no segmento daquele paciente do que para diagnóstico. Então, assim, se eu tenho uma criança que já é cardiopata e eu acompanho, fez cirurgia cardíaca, aí eu posso acompanhar, por exemplo, com o BNP, aquela disfunção daquele ventrículo e tal. Mas pro diagnóstico... BNP é marcador de função. De função, isso. Então, mas para o diagnóstico inicial, é um exame a gente precisa ver a anatomia, então eu preciso de um exame de imagem, né? Então, o ideal assim, eu vou do mais simples para o mais sofisticado, vamos dizer. Então, o ideal eu começaria com raio-x e um eletro, e o exame físico da criança. Aí o raio-x consegue dizer, assim, alguma coisa? Ele consegue me dar... vamos dizer assim, suspeita de algumas coisas, né? Porque eu consigo ver o tamanho do coração, eu consigo ver a saída de alguns vasos, eu consigo ver o fluxo que está indo de sangue para aquele pulmão. Então, ele pode me dar algumas sugestões. Junto com um eletrocardiograma bem feito, um exame físico bem feito, eu posso dizer assim, eu acho que aquele paciente pode ser isso, pode ser aquilo. E aí o eco confirma, né, esse exame. A grande maioria das vezes, só o eco vai ser suficiente para eu fazer o diagnóstico, né? Às vezes não, às vezes eu vou precisar fazer um cateterismo, uma ressonância, uma angiotomografia do coração, dependendo de qual patologia eu tenho naquela criança. Então, os diagnósticos, os exames de imagem, eles vão se... escadinha, isso, né? A gente vai escalando, né, para poder chegar no diagnóstico definitivo. Entendi. Então, a gente estava falando de exame físico, clínico. Aí você estava falando sopro, às vezes o sopro é único.
Tem gente que não sabe o que é sopro, né? Então explica pro pessoal o que é sopro cardíaco, pra gente falar um pouco sobre o sopro, né? Quando é que o sopro preocupa, tem o sopro inocente, enfim. Isso. Então, assim, o sopro em si, ele causa muita angústia, né, nas mães, né? Então, você ir, por exemplo, a mãe chega num pediatra, o pediatra examina e diz, seu filho tem um sopro no coração. Ele não sabe nem o que é, mas tem já um fica sopro, desesperada, que é né? sopro? Porque falou a palavra coração, a mãe já tá desesperada. Mas o sopro em si, ele não é a doença. O sopro é um sinal clínico, né? Então, eu examinar o paciente e eu auscultar com o estetoscópio um barulho diferente das batidas normais do coração. Além daquele tuntar, né? Tuntar, aí tem um som a mais. Um som a mais. Diferente. Isso. Que sugere que o sopro, eu não sei se eu tô falando, mas é uma regurgitação. Não necessariamente. Ele pode ser, porque a regurgitação seria uma doença, mas ele pode ser simplesmente o sangue passando normalmente dentro do coração. É como se ele estivesse passando por algo estreito. Isso, ou não. Olha como eu consigo falar. Por exemplo, eu digo para a mãe, imagina um cano passando água, certo? Quanto mais rápido aquela água passar naquele cano, mais barulho vai fazer, né? Então, eu posso ter uma água passando tranquila e eu posso ter uma água passando um pouco mais rápido. Essa água passando um pouco mais rápido, eu escuto quando eu tô examinando o paciente, mas o cano tá normal, né? Entendi. Então, eu posso ter aquele sopro em que o cano é normal e eu tô só ouvindo o sangue passar mais rápido ali. Ou eu posso ter realmente um cano estreitado, um cano com um buraco, um cano com alguma outra coisa, né? Então, essa seria mais ou menos a diferença dos sopros inocentes, fisiológicos ou benignos, dos sopros de doença, os sopros patológicos. Nem sempre é doença, tem o fisiológico e tem o patológico, como ela está explicando. E quando é que a gente suspeita do patológico? Normalmente, o som vai ser diferente, né? Então, o barulho que eu escuto do som do sopro patológico, ele é um pouco mais intenso, mais alto do que o sopro fisiológico, né? E eu vou examinar a criança. Então, eu tenho que ver se a criança tem sintomas, se aquela criança não ganha peso, se aquela criança tá respirando mais rápido, se aquela criança, a frequência do coração tá mais rápida, né? Então, vamos dizer assim, a maioria... Só que você falou lá no início que às vezes o sopro é o único sinal. Isso, exato. Pode ser o único sinal de uma doença grave? Até pode, mas normalmente quando é uma doença grave ou uma coisa que tem repercussão para aquele coração, tem outras coisas associadas. Então a família vai te referir a algumas outras coisas. Eu até posso ter, vamos dizer assim, vou falar aqui rapidinho de uma doença, mas uma CIV, que é uma comunicação interventricular entre os ventrículos do coração. Às vezes CIVs pequenininhas, elas produzem barulhos altos, sopros altos. Mas ela é pequena, então ela não causa sintoma para aquela criança, né? E aí o pediatra vai auscultar, vai te encaminhar, mas tu vai ver que não é uma coisa grave, né? Mas o que precisa ficar claro é isso, é que nem todo sopro é de doença. Na verdade, a maioria não vai ser. Quando é fisiológico, ele vai embora depois? Porque como ele tá, a gente tá ouvindo ali... Alguma imaturidade ali que depois... na verdade, é muito mais pela velocidade que o sangue tá passando. Então, como a criança tem um coração mais rápido, né, mais acelerado, então a gente tá ouvindo aquele sangue passar ali e aquilo é normal, fisiológico, tá passando nas válvulas e eu tô ouvindo. À medida que ele cresce, essa frequência baixa e aí, a maioria das vezes a gente vai parar de ouvir esse sopro, né? Mas sempre o ideal, o que é? O pediatra ouvir o sopro, ele não é obrigado a saber que aquele sopro é patológico. Só de ouvir já tá bom. Isso. E aí ele encaminha para o especialista. Não é fácil ouvir não, gente. Não é fácil ouvir não. E o especialista, aí vamos dizer assim, o cardiologista pediátrico, ele vai ter mais dados para te dizer, né, que se aquilo é fisiológico ou não. Entendi. Antes da gente falar aqui de atividade, tem uma patologia, uma doença ortopédica, uma alteração ortopédica que eu sempre peço o ecocardiograma, o pectus. Sim. O paciente tem a deformidade no tórax, pectus carinato, pectus escavato, né? Peito de pompa. Porque como tem uma alteração no formato do tórax, às vezes pulmão, coração pode ter a função comprometida. E a gente sempre faz essa triagem, que uns 20, 30% dos pacientes podem apresentar alteração de função.
Aí quando vem no consultório eu sempre peço, até mais importante do que a deformidade, porque a deformidade é uma deformidade estética. Sim. A gente avalia se entra ou não algum colete, mas quando tem alteração de função, é isso que preocupa, sim, né? Com certeza. E eu não sei, assim, mas tem também, às vezes, essas deformidades torácicas, pode estar relacionada à síndrome de Marfan também, né? Sim. E que tem outros pontos que a gente leva em consideração. Pra gente, que também normalmente a gente avalia o coração. Porque eles podem ter dilatação da aorta, né? Então também é importante uma avaliação cardiológica. Teu consultório tem muitos pacientes com síndrome de Down também, né? Porque de quê? Síndrome de Down. Sim. Porque 50% desses pacientes vão ter alteração cardíaca, né? Sim. E precisam ainda desse acompanhamento. E hoje com as mulheres engravidando mais tarde, né? A gente tem tido um aumento nesse diagnóstico de síndrome de Down, né? E aí, assim, é mandatório uma criança com síndrome de Down passar em consulta com o cardiologista. Por isso, 50% deles vão ter alteração. Tem que passar. Isso aqui é interessante. Vamos falar de risco cirúrgico. Eu, como cirurgião de criança, ortopedista infantil, peço risco cirúrgico. Na verdade, eu peço a avaliação do cardiopediatra pré-operatório. Sim. Anestesista, cardiopediatra para todo mundo. Tem necessidade realmente disso? Ou só quando tem? Porque às vezes a gente vê, ou só quando tem patologia associada, alguma doença secundária, que às vezes no SUS, que eu vejo, o pessoal tem dificuldade de achar um cardio. E às vezes nem faz e pega avaliação anestésica. Na verdade, Ítalo, não existe nenhuma, vamos dizer assim, recomendação clara que você peça risco cirúrgico para todas as crianças. Porque o risco cirúrgico da criança ele é um pouco diferente do adulto. No adulto, quando eu peço, eu meio que classifico aquele paciente para eventos cardiovasculares pós-cirúrgicos, né? Um infarto, uma trombose, alguma coisa. A criança é muito mais difícil disso acontecer, né? Porque as doenças adquiridas são muito menos do que as doenças congênitas, né? E é muito pouco provável que uma doença congênita passou despercebido. Exato, né? Mas acontece. Eu já tive pacientes, por exemplo, uma doença muito comum, mas que não causa muitas alterações nem muitos sintomas, que é a CIA, comunicação interatrial. Eu já peguei pacientes que num risco cirúrgico de rotina, a família descobriu que a criança tinha uma CIA grande, com coração dilatado e tal. Então, se você puder solicitar e aquela criança puder ser avaliada, é melhor, né? Mas é muito difícil a gente contraindicar uma cirurgia, por exemplo. Porque não tem o risco. Ou porque, mesmo o paciente cardiopata, é muito difícil eu contraindicar, vamos dizer assim, tu queres operar uma paciente minha. Não, quando ele é cardiopata, eu peço o pré, principalmente para tu fazer um relatório falando de medicação. Exatamente. O que vai ter de cuidados. Isso, a gente vai que vai contraindicar. A gente vai ter um cuidado maior com aquela criança, né? Às vezes eu vou pedir uma retaguarda de UTI, dependendo do tamanho da cirurgia que tu vai se fazer, ou tu, ou cirurgião pediátrico, ou qualquer. O que tu sugere que então, de eu cuidados... sugiro que no mínimo, o ideal é que você faça um exame físico detalhado daquela criança, uma avaliação detalhada e um eletrocardiograma. Pelo menos o eletro eu tenho, porque no eletro eu tenho alguns indícios de que aquela criança possa ter uma comunicação, possa ter um ventrículo um pouco maior, possa ter um átrio um pouco maior. Se o cardiologista julgar que aquele uma avaliação detalhada? Pelo cardiologista. Ah, tá. Não, tô dizendo assim. Você faça uma avaliação. Não, dizer assim, o doutor Ítalo vai operar uma criança com, sei lá, pé torto congênito. E aí tu encaminhas ela para a avaliação do risco cirúrgico com o cardiologista e eu, no mínimo, vou fazer o exame físico e o eletro, né? O eletro é o mínimo. Assim. Faz parte da nossa avaliação, né? Se naquela criança eu julgar que aquele eletro deu alterado, eu escutei alguma coisa errada, meu exame físico sugeriu alguma coisa, aí eu posso pedir um eco ou qualquer outro exame, né? Porque aí eu tô triando, né? Fazendo uma avaliação mais completa daquela criança, até para eu diminuir riscos para vocês, né? E para a criança, para a família. A mãe vai se sentir muito mais segura fazendo essa avaliação pré-cirúrgica, né? Então a gente faz muito risco cirúrgico aqui em São Luís, né? É uma prática que é muito... E
assim, a cirurgia, eu tenho tido umas dificuldades, a cirurgia autorizou, eu quero marcar o mais breve possível, só que os pais têm dificuldade de marcar o risco, assim, daqui a não consegue, uma semana. Por causa da escassez do profissional, né? Mas agora o doutor Ítalo vai mandar tudo pro meu consultório. Com certeza. Pra gente fazer bem rápido. Porque eles têm dificuldade, realmente. E assim, a gente... às vezes a gente até... Vamos dizer assim, a mãe liga e diz, é um risco cirúrgico, o doutor quer mais rápido possível. Sim. A gente tenta encaixar o mais rápido possível, porque é uma avaliação normalmente rápida, né? Uma avaliação mais tranquila. Isso que eu achava estranho. Na minha cabeça é rápido, né? Mas tem essa dificuldade. A maior dificuldade, na verdade, é você encontrar o profissional e marcar a consulta. A vaga, né? A vaga, exatamente. Né? Mas vamos dizer, eu como mãe e como cardiologista, eu sempre recomendo fazer essa avaliação cardiológica pré-cirúrgica. Eu acho importante. Cirurgia eletiva, né? Não é uma urgência. Exatamente. Né? Então, vale a pena esperar fazer. Eu acho que é isso. Se for uma cirurgia de urgência, emergência, não faz muito sentido, né? Não. Porque aquilo ali não vai mudar a vida da criança, né? Mas, por exemplo, se eu encontro uma criança, eu faço um risco cirúrgico. Tu vai operar, sei lá, diz uma coisa, um pé torto, né? Um paciente que em conjunto nosso, eu operei lá, alonguei o tendão. Isso, pronto. Aquilo não é urgente. Então, às vezes, eu vou precisar primeiro, vamos dizer, tratar o coração, ver o que é mais urgente naquilo ali. Tem que estar compensado. Isso, para depois cirurgia eletiva, é isso. Aí, agora, uma coisa também que aparece muito no consultório e liberar o paciente atleta. Que quer liberação para atividade esportiva, quer fazer uma avaliação de rotina, ou até mesmo pacientes. Eu atendo muito pacientes neuromusculares, né? Paralisia cerebral e tal. Doença genética, que pode ter alguma patologia cardíaca aí associada. E eles praticam esporte, querem liberação, querem um laudo, um relatório. Sim. Na parte ortopédica a gente faz a avaliação, enfim, faz as orientações, só que a gente fica com receio. Sim. Né? Eu sempre peço um eletro. Precisa passar pelo cardio também, pediatra? Sim, assim, a Sociedade Americana de Cardiologia, ela não, vamos dizer assim, ela não recomenda fazer pelo menos o eletro, né? Eles acham que só a história clínica daquela criança já é o suficiente. Porque eu já vi casos, me disse, né, que o médico liberou, tava tudo bem, e aí vai o atleta dar um problema ali. Isso, mas aí? Assim, eu acho que, por exemplo, os Estados Unidos, eles têm um programa de esporte muito forte, né, nas universidades, nas escolas, então acabam que eles meio que, vamos dizer assim, eles vão liberando todo mundo sem muita triagem. A sociedade europeia, ela já é mais conservadora, então ela pede pelo menos um eletrocardiograma. Então, para eu liberar um paciente para atividades competitivas, né, lógico, eu preciso pelo menos de um eletro, porque naquele eletro eu posso ver se ele tem uma hipertrofia de ventrículo, que possa levar a uma morte súbita. Eu posso ver se ele tem uma arritmia maligna que predispõe a uma morte súbita. Mas no meu consultório mesmo eu posso pedir o eletro? Pode, né? E aí vamos dizer, eu achei que esse eletro tem alguma coisa alterada. Aí você pode... clinicamente, fale que tem a falta de ar, alguma coisa E aí eu encaminho, né? Mas assim, a gente também recebe muito no consultório, né? Aquela criança, principalmente quando tem casos assim, vamos dizer... Porque, na verdade, morreu um jogador de futebol no campo não sei aonde. Aí vem um monte de gente querendo fazer as avaliações, né? Ou, vai entrar na escolinha de futebol. Aí a escolinha de futebol pede essa avaliação no médico liberando. Então, normalmente ele vai no CART, ele vai no ortopedista, né? Por isso que eu tô perguntando que às vezes eles querem... Às vezes vem no ortopedista. Eu respondo pela parte ortopédica. Exato. E aí, só que ele já quer a liberação. Liberação, e aí fica naquela... Passa no card, não passa. E aí a gente acaba... o ideal, né? É que você fizesse pelo menos o eletro. Se você fizer um eletro... Pode até ser o doutor Ítalo, fez o eletro.
eu acho que esse eletro tá tudo ok. Mas se você não se sente seguro para liberar aquele eletro, mande pro cardiologista, que a gente avalia, vê o eletro e a gente faz o relatório e aquele paciente vai levar, né? Então é aquilo. Eu posso, a segurança, né? Se não tá se sentindo seguro... Eu posso te liberar da parte ortopédica, mas da parte cardiológica é outra pessoa. Na maioria das vezes eu faço. Tá aqui, ó. Isso aqui é a parte ainda bota no relatório, né? Da parte do ponto de vista ortopédico. É a mesma coisa que eu faço, vamos dizer. Eu não libero da parte ortopédica, eu libero da parte cardíaca, né? Agora, se ele pode fazer, o que ele pode da parte ortopédica, não pode ser eu que vou liberar, né? Então, eu acho que é um conjunto de coisas, principalmente quando é atividades competitivas, né? Quando aquela criança ou aquele adolescente quer fazer esporte. Às vezes chega muito, tem uma viagem, campeonato, aí chega uma semana antes, ou um dia desesperado. Antes, a viagem é amanhã. Não fiz exame, a viagem é amanhã e a mãe... já chegou. Não tem condição, gente. Exatamente. E, assim, mas hoje em dia, então, não existe, assim, é muito difícil restrição de atividade física até para os pacientes cardiopatas graves. Então, eu preciso ter uma cardiopatia muito grave, com uma repercussão muito grande, para eu, vamos dizer, proibir aquela criança de fazer atividade física. Porque a atividade física, ela, em resumo, né, ela faz bem para o coração. Isso, ela é benéfica, exatamente, né? Então, o que a gente pode fazer é modalidades diferentes. Então, por exemplo, se eu tenho uma criança que tem uma cardiopatia grave, já fez várias cirurgias, é óbvio que eu não vou botar ela para fazer competição de futebol, mas ela pode fazer uma natação, ela pode fazer um outro tipo de esporte que tenha menos impacto, que a modalidade seja diferente. Mas essa atividade física é extremamente importante para tudo, né? Para nossa vida, a gente sabe disso, né? Para aquela criança crescer saudável, aquele coração crescer saudável, né? Então, hoje a gente tem que bater muito, a obesidade tem aumentado muito, a gente tem que bater muito nessa tecla de que a atividade física você tem que botar desde pequeno. Né? Para poder aquilo ser um hábito na vida daquela criança. Obrigado, Natália. Obrigada a você por ter convidado. Foi muito bom o bate-papo. Eu tava assim meio... A gente vai falar de coração, é complexo, vai ser complicado explicar, mas eu tenho certeza que você falou da melhor maneira para todo mundo entender. Espero que todo mundo tenha. Foi bem tranquilo, assim. A conversa foi... Deu pra entender tudo, com certeza. E explicou de uma forma tranquila, que deu pra captar. E a gente falou de tudo que eu queria falar da importância, porque assim, as patologias congênitas mais comuns são cardíacas, então a importância do eco, a gente falou lá da barriga da mãe, teste do coraçãozinho, né, e discutimos risco cirúrgico, o sopro, as alterações clínicas, quando suspeitar. Acho que é isso. Só agradecer mais uma vez. Eu te agradeço pela oportunidade de ter vindo aqui. E quer falar alguma coisa, pessoal? Não, só dizer que foi muito bom realmente o nosso bate-papo, né? Serve também para desmistificar algumas coisas, né? Porque, assim, doenças do coração causam principalmente quando é em criança, né? A família fica muito... Mas é isso, a prevenção hoje em dia é a principal, né? Coisa. Então, é o eco fetal que é preventivo, é a avaliação pediátrica de rotina para avaliar se tem alguma coisa ou se não tem, né? É essa avaliação antes da atividade física, antes da cirurgia, para a gente prevenir coisas que possam acontecer. Foi o que você falou lá no início, né? A prevenção, né? O diagnóstico precoce, a avaliação precoce, e vai ditar aí o prognóstico desse paciente. A gente pode mudar a vida deles com uma consulta, uma avaliação. Um exame, uma avaliação, para a gente... eu tô definindo se aquela criança tem maior chance de viver ou não, né? Então, isso que é o mais importante da nossa especialidade, né? E dizer que eu estou à disposição, né? Sempre que precisarem. Vamos ficar aí sempre trocando figurinhas. Agora, os riscos cirúrgicos vai fazer encaixe. Vai fazer encaixe para mim. Os pacientes do Dr. Ítalo pra gente avaliar. Liberação para atividade, não, procure a doutora Natália. Isso mesmo. Mas lembrar que eu estou sempre à disposição. Tá, obrigado, querida. Então, gente, é isso. Finalizando mais um podcast, Dr. Norte me convida. Hoje, cardiopediatria. Vai estar no Spotify, no YouTube, para você assistir. Curte, compartilha, comenta, para quem tiver interesse, tá? É isso. Obrigado. Valeu.